A sua maior dificuldade em redação é estrutura textual? Ou sente que a sua redação fica meio confusa, sem conexão entre as ideias? Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Porque, na maioria das vezes, o problema não é falta de inteligência nem falta de conteúdo. O problema é falta de domínio da estrutura que o Enem realmente avalia. Isso trava muitas notas entre 600 e menos de 800 pontos. Porque você estuda, faz redação, tem boas ideias, mas não sabe organizar essas ideias dentro da lógica da dissertação argumentativa. E no Enem não basta ter repertório, não basta ter argumento, não basta ter opinião. Você precisa transformar tudo isso em um projeto de texto estratégico. A maioria dos estudantes acha que estrutura textual é só introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é uma parte, isso é a macroestrutura. Mas o verdadeiro desafio está na microestrutura de cada um dos parágrafos da redação. Ou seja, na forma como cada parágrafo é construído internamente. Porque o corretor do Enem, ele não vai avaliar só se você separou o texto em 4 parágrafos. Ele vai avaliar a progressão dos seus parágrafos, a conexão entre os parágrafos e a continuidade lógica das suas ideias. Além disso, a articulação entre as partes do seu texto. Por exemplo, uma introdução forte não é um parágrafo aleatório com um repertório bonito. No Enem, a introdução precisa cumprir funções muito claras. Uma introdução estratégica ela tem que ter um repertório contextualizador claramente conectado ao tema, uma tese problematizada relacionada a esse repertório, a antecipação de 2 argumentos e a antecipação das ações que vão ser sugeridas lá no final. O repertório ele precisa estar ancorado ao tema. Depois disso, você precisa apresentar a tese, já antecipar os argumentos a serem desenvolvidos e depois a direção da proposta de intervenção. O corretor ele quer esse spoiler. Isso é projeto de texto estratégico. O desenvolvimento não pode parecer uma colagem de informações. Ele precisa funcionar como uma linha contínua de raciocínio. E quando essa estrutura não existe, o texto perde continuidade. Presta atenção agora a este parágrafo. O tema é Desafios da Educação Inclusiva no Brasil. Primeiramente, as escolas do Brasil não têm inclusão. A lei diz que todos os brasileiros têm direito à educação, mas isso não acontece. As escolas não têm condições de receber estudantes com deficiência, pois o governo não investe nas escolas para melhorar a vida desses estudantes com deficiência. Com isso, os deficientes ficam fora da escola, pois não há inclusão. Percebeu? Esse parágrafo faz afirmações do início ao fim, não explica nenhuma delas, não traz um repertório que comprove uma tese, não dá exemplos de melhorias que poderiam ser feitas nas escolas, não usa conectivos para desenvolver o raciocínio e encerra sem se aprofundar em nada. É um parágrafo fraco, desorganizado, sabor, argumentação. E quando o desenvolvimento fica assim, o corretor começa a ter dificuldade para avaliar a linha de raciocínio. E essa redação dificilmente vai passar dos 700 pontos. Lembre-se de uma coisa: corretor do Enem quer clareza, organização e uma argumentação que se autoexplica no D1 e no D2. Porque ele recebe só R$ 3 para corrigir essa redação. E por saber que a desorganização argumentativa era o erro invisível e fatal que afetava a autoconfiança dos meus alunos e os impedia de evoluir suas notas, eu mergulhei no desenvolvimento de uma técnica que faria qualquer um entender o passo a passo do argumento perfeito. Desde então, eu treino a argumentação dos meus alunos usando um método simples de 4 passos. E é o que você vai aprender agora, então presta atenção, pois isso aqui vai virar uma chave na sua cabeça. Já anota. RAP, REF, REC, RAP. Cada sigla representa uma frase do parágrafo de desenvolvimento. Vê só como é que funciona. Número 1, RAP, retomada do argumento e do problema, lá no tópico frasal, a primeira frase. É a primeira frase que apresenta o argumento que vai ser desenvolvido. Ela vai conectar o parágrafo ao problema discutido lá na introdução. 2, REF, repertório fundamentador. Aqui entra o repertório sociocultural que sustenta o argumento. Pode ser uma lei, um pensador, um conceito sociológico ou filosófico, uma obra cultural. O importante é que esse repertório se conecte claramente ao argumento e ao tema. 3,
É o REC, repertório concreto. Agora entra a prova concreta do argumento. Pode ser um dado estatístico, uma notícia, um fato histórico, um exemplo social observável. Essa etapa vai mostrar que o problema não é abstrato. Ele existe na realidade brasileira. E 4, o RAP novamente. É a retomada do argumento e do problema com uma análise crítica. Aqui, você vai interpretar o que foi apresentado e vai explicar por que aquele exemplo confirma o argumento. Essa frase final fecha o raciocínio do parágrafo. Agora, vamos ver como é que isso se aplica, de fato, em um parágrafo de desenvolvimento? É o mesmo tema. Desafios da educação inclusiva no Brasil. RAP. Nesse contexto, a falta de infraestrutura nas escolas compromete a efetivação da educação inclusiva. REF. Nesse viés, a Lei Brasileira de Inclusão determina que o Estado tem a obrigação de oferecer condições de acessibilidade nas instituições de ensino, de modo a garantir que estudantes com deficiência usufruam plenamente do direito constitucional à educação. REC. Contudo, de acordo com dados do MEC, apenas cerca de 30% das escolas brasileiras possuem estrutura mínima adequada, como rampas e banheiros adaptados, o que evidencia um obstáculo à inclusão de estudantes com limitações físicas. E o RAP? Logo, torna-se incontestável que a carência infraestrutural configura um desafio a ser superado para que a educação seja um direito para todos, sem distinção. Perceba como o parágrafo segue exatamente essa lógica: argumento, fundamentação, evidência e análise. E quando você repete essa mesma estrutura no segundo parágrafo de desenvolvimento, algo poderoso acontece. A sua redação fica organizada, a argumentação ganha consistência, o corretor entende rapidamente a sua linha de raciocínio, eliminando qualquer chance de perda de pontos. Isso transmite domínio da escrita e planejamento textual estratégico prévio. Percebe a diferença, né? A redação forte não parece improvisada, ela mostra planejamento, maturidade. O erro invisível que trava muita gente é escrever sem essa progressão temática, sem esse projeto de texto estratégico. Você apresenta uma ideia, muda de assunto, quebra a linha de raciocínio, repete informação e desconecta os parágrafos. E isso faz o corretor perceber desorganização, ausência de projeto de texto, fragilidade argumentativa. E a conclusão também segue uma lógica estratégica. Ela é o fechamento do seu texto. Muita gente acha que concluir é apenas apresentar uma solução, mas o Enem avalia e exige elementos específicos. A proposta de intervenção precisa ser completa, porque quando faltam elementos, a conclusão perde força e pontos. E quando você aprende a como estruturar a introdução, como construir desenvolvimento progressivo, como conectar os parágrafos e como concluir estrategicamente, a sua redação começa a fazer sentido. Ela fica clara, organizada, lógica e muito mais convincente. Porque redação 900 mais no Enem de hoje precisa de um projeto de texto previsível e estratégico. Mas é exatamente aqui que a maioria trava, porque ninguém ensina o padrão lógico da redação do Enem. Como criar um projeto de texto estratégico rapidamente, como conectar repertório, como desenvolver argumentação e como o corretor realmente avalia cada aspecto do seu texto. Mas no código 900 mais eu te mostro exatamente onde a sua argumentação perde força, qual competência derruba a sua nota e como corrigir isso usando a lógica das redações 900 mais do Enem. O código 900 mais foi criado para alunos que estudam muito, escrevem redação, mas continuam sem entender por que a nota não sobe. E o que você recebe no código 900 mais? Aulas objetivas de argumentação. Você vai aprender como sair de argumentos rasos e construir uma linha de raciocínio que a banca realmente valoriza. O método de 4 passos para organizar sua argumentação em qualquer tema de redação. Como aplicar repertório de maneira certa, sem parecer forçado. E a estrutura infalível da redação 900 mais, passo a passo para montar introdução, desenvolvimento e conclusão com mais clareza, profundidade, estratégia e rapidez. E acesso imediato. Entrou, já começa a assistir e a aplicar. E tem mais, garantia de 7 dias. Você testa sem risco. Se não fizer sentido para você, pode pedir reembolso. Eu não faço questão, não. O código 900 mais não é mais um curso para você assistir e continuar perdido, não.
É um passo a passo, rápido, eficaz, para você entender onde a sua redação trava e corrigir sua argumentação do jeito que o Enem realmente quer. E tudo isso por apenas R$ 10 por mês para aprender a estrutura que vai destravar a sua nota no Enem. Literalmente, menos que uma coxinha, né? Agora, você tem duas opções. Continuar estudando do mesmo jeito e continuar sem entender porque sua nota não sobe, ou aprender exatamente o que corrigir, como desenvolver argumentos fortes e como escrever dentro da lógica que o Enem realmente valoriza. Então, faz o seguinte, clica no botão aqui abaixo e entra agora no Código 900 mais, porque a sua redação não está travada por falta de capacidade, meu amor. Ela está travada porque ninguém te mostrou a estratégia certa. Agora eu vou te mostrar. E eu te espero no Código 900 mais.